Prontinho, pode iniciar. Pessoal, oficialmente aí, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de transformações químicas, né? Bem-vindos aí. E olha como o tempo passa rápido, né? Vocês tiveram aí um mês, basicamente, para poder estar estudando. Passou rápido aí para a gente poder chegar já nesse nosso segundo encontro. E breve nós já vamos ter aí o terceiro. É aquilo que a gente sempre diz. O ensino EAD, ele tem a flexibilidade, onde que a gente organiza o tempo de estudo de acordo com a nossa rotina, de acordo com o nosso tempo, né? Mas ele vem também te cobrando compromisso e disciplina. Então tem que ficar aí atento às datas das entregas dos trabalhos, a data de entrega das provas, de realização das provas. E se algo realmente é democrático no mundo, chama-se tempo. E esse passa para todo mundo. A diferença está como você aproveitou o seu tempo. Então, que dentro dessa flexibilidade, e com o máximo de compromisso e disciplina, vocês possam aproveitar esse tempo de vocês para fazer a diferença, né, nas entregas, no compromisso, no cronograma de estudo de vocês. O ensino EAD ele nos cobra muito disso, a autodisciplina. E que a gente possa exercer esse papel aí a cada dia, a cada momento, e a gente conseguir ter êxito nesse processo. Combinado? Olha aí como o tempo passou rápido, que já estamos no nosso segundo encontro. Então, o que está previsto aí para a gente poder ver hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso segundo encontro? No primeiro encontro, a gente trabalhou muito com as diferenças entre processos químicos e processos físicos. E agora a gente vai entrar, propriamente dito, né, no processo de entender um processo químico, representado, né, uma reação química representada por uma equação química. Então, o nosso primeiro passo aqui é entender que existe uma reação química, um processo irreversível, ok? Onde que eu tenho reagentes formando posteriormente novas substâncias que eu chamo de produtos. E isso geralmente é um produto irreversível, é uma transformação química. É a mesma coisa que a gente usou lá de exemplo. Eu quero fazer um bolo. Eu vou pegar ovo, farinha de trigo, açúcar, misturar, fermento em pó, assei. Eu não consigo depois voltar nesses agentes, nessas substâncias novamente. Aconteceu a reação química, né? Eu não consigo voltar naqueles meus materiais iniciais, típico de uma reação química. Então, hoje nós vamos pegar essa reação química e representar ela por equações e entender que tipo de reação está acontecendo. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. E um dos nossos grandes amigos aqui é o Lavoisier, a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, eu tenho que ter, se eu tenho X átomos A, no meu produto eu vou ter X átomos A. Ele só vai, às vezes, estar ligado, conectado com alguma outra substância para poder formar um novo produto, né? Uma nova substância. Então, a lei de Lavoisier vai ser importante hoje para a gente poder entender o balanceamento por tentativas, né? Para a gente poder entender o balanceamento, né,
número de átomos que eu tenho de um lado tem que ser o mesmo número de átomos que eu tenho do outro lado da minha reação. Só um minutinho, que deu uma travadinha aqui. Então, ao final da nossa aula, ao final de vocês lerem a trilha na apostila de vocês, faça a autoavaliação. Venha aqui no chat, no slide 3 da nossa aula, e se você responder positivamente, que está entendendo, que não está com dúvidas nesses itens, significa que você, dentro da sua autoavaliação, está apto a ir para frente. Se na sua autoavaliação você não conseguir entender, aplicar esses itens do slide 3, significa que a gente precisa estudar mais um pouco, ou tirar a dúvida via tutoria. Então, consegue reconhecer os componentes de uma reação química? Quem são os reagentes, quem são os produtos? Primeiro passo. Segundo passo, vai saber classificar uma reação química aplicando uma equação química. Se ela é de síntese ou adição, se ela é de se ela é simples troca ou dupla troca, e se a gente tem uma equação química que representa uma reação química. Vamos conseguir a lei de Lavoisier? Se não tem, eu consigo fazer o balanceamento por tentativas, aplicando aqui em especial a regra do macho, que nós vamos aplicar. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa é a sequência inicial para o nosso balanceamento por tentativas. A regra que nós vamos utilizar aqui, a mais simples delas, a regra do macho. Até aqui, pessoal, dúvidas? Sugestão? Alguma dúvida? Já podem usar o chat, podem usar o microfone. Sem voz.
Professor Wilson, seu áudio está desligado. Aqui para mim está falando que está desligado. Peraí, deixa eu tentar aqui. Às vezes, se eu tentar sair e entrar novamente, será que não dá certo? Não. Pessoal, só um momento, tá? Voz do professor Dever, mas eu já volto. Aqui eu tô sem áudio, tá? Deu certo, professor? Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo, alto e claro. Beleza, obrigado. Vou tentar recompartilhar aqui o material. Só está travando um pouquinho agora, professor. Ok. Vai me dando, sinalizando, Lívia. Câmera desligada. Certinho. Só um momento, pessoal, tentando compartilhar aqui de novo os slides. É a conexão mesmo aqui que deu uma caída. Está conectando os slides. Então, até ele ir conectando, transformação química. Eu tenho do lado esquerdo, antes da seta. Não está ainda, né? Não, ainda não. Isso. Enquanto ele tá aqui tentando aqui, eu já estou só dando sequência aqui para a gente poder ir ganhando quando a gente voltar. Então, a transformação química, né? A reação química que representa o meu processo de reação química. Antes da seta, eu tenho os reagentes
Depois da seta, eu tenho os produtos. E a gente pode pegar, às vezes, algumas situações assim, ó. Em cima da seta vem um triângulo. O que ele significa? Que a reação acontece com aquecimento, com calor. Eu posso colocar para cada uma das minhas substâncias qual é o seu estado físico. Então, eu posso colocar, por exemplo, a GCl, sólido, S de sólido. Posso colocar, por exemplo, Cl2, gasoso. Então, eu posso colocar para cada um dos constituintes qual é o estado físico que ele se encontra. Posso colocar, por exemplo, se é aquoso, se é uma solução aquosa, aqui de aquoso. Posso colocar em cima da seta cat de catalisador ou colocar o nome do elemento catalisador, por exemplo, Pb2+. Vai acelerar a velocidade da minha reação. É o papel do catalisador. Posso colocar um ômega aqui, ó, que significa que está acontecendo na presença de luz. Precisa de energia luminosa para aquela reação acontecer. E posso colocar, por exemplo, formou um sólido, formou um precipitado. Eu posso colocar uma setinha para baixo, indicando que é o estado físico sólido. Se desprender gás, formar gás, por exemplo, formou o gás CO2, eu posso colocar uma setinha para cima, indicando que é o desprendimento do gás, que é o gás CO2. Então, ó, posso colocar o gasoso, né, indicando aí qual é o estado físico que cada uma dos componentes está. Então, quando há reação química, quando eu mudo o estado, né, por exemplo, A mais B são líquidos. Quando eu misturei os dois, formou um precipitado sólido. Quer dizer que é uma nova substância. É uma reação química. A mais B é incolor. Quando eu misturei, formou um C, que é azul. Mudança de cor. Típico que aconteceu a reação química. A mais B não tem bolha, não é efervescente. Quando eu misturei os dois, fez efervescência. Misturou, fez bolhas. Quer dizer que teve a reação química. A mais B da temperatura ambiente, onde aumentou a temperatura, típico de reação química. O mesmo passo pode ser resfriar, né? Baixar a temperatura, reação endotérmica. A mais B tem uma temperatura, quando eu misturei os dois, baixou a temperatura. Opa, reação endotérmica. As substâncias iniciais desaparecem. A mais B sólido. Mistura os dois, forma um líquido. Os dois desapareceram. Típico que aconteceu a reação química. Ou libera, por exemplo, um odor típico característico de uma outra substância, diferente da A mais B. Então, o aparecimento de um cheiro característico também envolve o processo da reação química. Esse exercício 1 a gente já tinha feito lá do outro, na nossa aula 1. Vamos aqui agora, ó. Classificar as reações químicas. Então, eu já tenho aí um exercício. Eu queria que você classificasse, baseado no meu spoiler, né? Tem aí, ó, 2 balõezinhos de spoiler. A minha resposta correta é A, B, C ou D. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Vamos classificar as reações químicas. Então, ela pode ser de 4 tipos. Síntese ou adição,
decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento ou dupla troca. Essa que a gente colocou aí, como que eu classifico ela? Como que eu posso classificar essa reação química representada por essa equação que a gente tem em cima? Podem usar o chat, podem usar o microfone. Eu defendo vocês. Esse tempo que vocês estão em silêncio é porque vocês estão digitando alguma coisa. Então tem que aparecer uma resposta. Senão não consigo defender vocês. Ó, temos aí a Isa considera que seja C. Quem mais? Sim. Quem aí vai com a Isa ou quem não vai com a Isa? A Elisângela foi com a Isa. Show de bola. Então é isso mesmo, olha só. A matemática, quando eu tenho 1 mais 2, eu não somo, não dá 3? É o mesmo princípio. Olha a dica que deu aqui, ó. 2 reagentes. Eu tenho o magnésio e o oxigênio, O2. Quando eu somei os dois, formou MgO. 2 formam 1. Olha a dica. 2 formam 1. A classificação da minha reação é síntese ou adição. Então, quando eu pego 2, somo 2 para formar um produto, síntese ou adição. Por isso, a nossa resposta é a C. Show de bola, Isa e Elisângela. Dúvidas? E essa reação está seguindo a lei de Lavoisier? Vou aproveitar a mesma equação aqui para a gente já ver se ela está seguindo a lei de Lavoisier. Ela é de síntese ou adição? 2 produto. Síntese ou adição? Eu sintetizei os dois em um só ou adicionei os dois para ter um só? Mas ela está seguindo a lei de Lavoisier? Quantos magnésios eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2. Do lado de cá, 2 vezes 1, 2 magnésio. Magnésio está seguindo. O oxigênio. 2 oxigênio no reagente. No produto, 2 vezes 1, 2. Está seguindo a lei de todo mundo. O número que está embaixo é índice. Quando ele não aparece, é 1. Por isso que eu multipliquei, 2 vezes 1 magnésio. 2 vezes 1 oxigênio. Por isso que eu multipliquei aqui, 1 vezes 2 oxigênio. Ficou claro como que a gente começa a ver que a lei de Lavoisier está sendo atendida? Dúvidas? Por que a gente classificou aqui entre síntese ou adição? Ou tranquilo? Isa e Elisângela, reforçou? Por que vocês entenderam o que é ser? Os demais, dúvidas? Beleza. Então, vamos para o próximo exercício agora. Vamos classificar essa equação. Usem os balões de spoiler. E, na sequência, verifica se está seguindo a lei de Lavoisier.
o tempo do silêncio que eu defendo vocês, então tem que aparecer resposta. A, B, C ou D? A, B, C ou D? Como ficamos? Ó, a Elisângela colocou como uma interrogaçãozinha. D. Quem aí vai com a Elisângela para mudar a interrogação para ponto final ou exclamação? Ou quem vai de outra alternativa para ajudar a Elisângela? Eu acho que é a D. Estou confusa. Eu tô na D. Bacana. Vamos pegar aqui o spoiler, né? Elisângela e Isa. O spoiler, ele encaixa mais na D ou na B? Só para a gente poder reforçar. Os demais podem ajudar. É por isso que é a minha dúvida. Eu acho que é a D mesmo. Eu tenho, ó, um reagente, que é o nitreto de sódio. E ele formou N2 mais Na. Ou seja, ele formou dois produtos. Um reagente formam dois produtos. Qual o tipo de reação que a gente tem? Decomposição ou análise. Então, realmente é a letra D. Elisângela, entendeu por que não é a B? Estava aí com dúvida com a interrogação, mas não é a B, mas entendeu por que que é a D? Decompor. Beleza? Eu quebrei o NaN3 e ele formou N2 mais Na. Eu decompus ele, né? Eu quebrei ele. Decompor significa quebrar, né? Eu quebrei ele. Então, eu posso falar que essa reação é do tipo decomposição ou análise. Eu quebro um reagente e ele forma dois ou mais produtos. Dúvidas? Isa e Elisângela? Show de bola. E a outra pergunta foi: segue a lei de Lavoisier? Essa nossa equação inicialmente está seguindo a lei de Lavoisier? A Isa disse que sim. E aí? Quem mais vai com a Isa? Ou quem não vai com a Isa? E por que não vai? Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 1 sódio Na, do outro lado eu tenho 2 vezes 1, 2 sódios. Então o sódio está seguindo. O nitrogênio, 2 vezes 3, 6 nitrogênios. Do lado do produto, 3 vezes 2, 6 nitrogênios. Quer dizer que estão seguindo a lei de Lavoisier. Mesmo número de átomos que eu tenho no reagente, igual o mesmo número de átomos para cada um deles no produto. Então, realmente segue a lei de Lavoisier.
Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Então, a primeira reação, eu tinha 2 reagentes formando um produto, adição, síntese ou adição. A segunda reação que a gente viu agora, eu tinha um reagente e ele se decompôs, foi quebrado e formou 2 reagentes. Um reagente formando 2 ou mais produtos, decomposição ou análise. Até aqui, dúvidas? Me sinalizem aí se dúvidas ou não. Então, vamos ao próximo. Olhem o spoiler e qual o tipo de reação química que a gente tem. Tempo do silêncio que vocês estão resolvendo. Nesse daí, usa o princípio da química geral. O que é uma substância simples, o que é uma substância composta. Substância simples é aquela formada só pelo mesmo elemento ou por ele sozinho. Ok? Substância composta é aquela que eu já tenho a união de 2 ou mais átomos diferentes. A Isa já deu aí a primeira dica, que ela considera que seja B. Vocês vão com a Isa ou mudam a alternativa? Almirantes aí também foi com a Isa. A Elisângela também. E show de bola! Isso mesmo. Então, ó, zinco sozinho é uma substância simples. Se eu tivesse O2, é oxigênio com oxigênio, é substância simples. É só ele, né? Pode estar mais vezes ou sozinho, mas é só a mesma substância. É uma substância simples. HCl é uma substância composta. Eu precisei unir hidrogênio com Cl, que são diferentes. Então, 2 ou mais átomos diferentes conectados, substância composta. E aí, olha o que aconteceu. O zinco deslocou o hidrogênio. O zinco deslocou o hidrogênio. E o hidrogênio ficou simples sozinho do outro lado, substância simples do outro lado. Então, eu posso olhar o deslocamento, ó, o zinco deslocou o hidrogênio, reação de deslocamento. Ou eu posso ir pelo macete aqui da dica, ó. Substância simples com substância composta, formando uma substância composta e outra simples, é simples troca ou deslocamento. Eu simplesmente fiz a troca do hidrogênio com o zinco aqui. Então, realmente, alternativa B que vocês viram aí. Uma substância simples mais uma substância composta, formando outra composta e outra simples,
É simples troca ou deslocamento. Alternativa B, show de bola para vocês. E está seguindo a lei de Lavoisier? E está seguindo a lei de Lavoisier? E essa equação que representa a reação química de deslocamento ou simples troca que a gente viu. Uma substância simples desloca um átomo da substância composta, né? Faz a simples troca ou desloca, né? Aquele outro átomo. Mas essa que a gente representou. A Isa diz que sim. Quem mais? Vamos trocar o eu acho para uma certeza, né? Ou que sim ou que não. É uma certeza, né? O eu acho, você não deu nem que sim nem que não. Olha, zinco. 1 vezes 1, 1 zinco. Do outro lado, 1 vezes 1, 1 zinco. Se eu não tenho coeficiente aqui na frente, é 1. Se eu não tenho o númerozinho aqui embaixo, é 1. O hidrogênio, 2 do coeficiente vezes 1 do índice aqui embaixo, 2 hidrogênios. Do outro lado, 1 vezes 2, 2. Então, está equilibrado. O cloro, 2 vezes 1, 2 cloros. Do lado de cá, Cl2. Esse 2, apesar de ele estar aqui em cima, ele era para estar pequenininho aqui. Cl2. Então, está balanceado. Segue a lei de Lavoisier. O mesmo número de átomos que eu tenho no reagente é igual ao número de átomos que eu tenho no produto. Até aqui, dúvidas? Isa, tirou o eu acho agora e foi para exclamação? Sim, com exclamação? Beleza. Elisângela e demais, dúvidas? Almirantes, dúvidas? Antônio, dúvidas? Beleza, pessoal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ao próximo. Tempo do silêncio que vocês estão fazendo. Ó, Almirantes e Elisângela, quase no mesmo momento, alternativa A. Quem vai com eles ou quem discorda deles? E por quê? Vamos lembrar novamente. Substância composta
é aquela que eu tenho a união de 2 ou mais elementos átomos diferentes. Ok? Então, H2SO4, eu precisei de 3 elementos diferentes. É substância composta. Hidróxido de bário. Bário mais oxigênio mais hidrogênio. Eu tive que ter substância composta. Formou sulfato de bário. Bário, enxofre, oxigênio. Substância composta. E formou água, H2O. Hidrogênio e oxigênio. 2 ou mais elementos, substância diferentes, substância composta. Então, aqui eu tive, olha só o deslocamento agora. O hidrogênio deslocou o bário, certo? E o OH, beleza, deslocou o SO4, formando a água. Então, eu tive agora 2 posições de troca. No outro anterior, eu só tive uma troca. Por isso, era simples troca. Agora, eu tive 2 posições que foram trocadas. Então, é dupla troca. Substância composta mais substância composta, formando outra composta mais outra composta, dupla troca. Vocês acertaram em cheia. Alternativa A. Tirou o acho agora, Isa? Tenha certeza? Beleza. E está seguindo a lei de Lavoisier? Está seguindo a lei de Lavoisier? Bacana, todo mundo colocou aí que sim. Então, ó, H2, 1 vezes 2, 2. Do lado de cá eu tenho 1 vezes 1 vezes 2. Então, 2 mais 2, 4 hidrogênios. Do outro lado eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Hidrogênios, ok. 1 vezes 1, 1 enxofre. Do outro lado, 1 vezes 1, 1 enxofre. Então, está. Bário, oxigênio. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. 4 mais 2, 6 oxigênios. Do lado de cá eu tenho 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, 6. 6 e 6, balanceou. Bário, 1 vezes 1, 1. Do outro lado, 1 vezes 1, 1. Todo mundo balanceado, segue a lei de Lavoisier. Mesmo número de átomos no reagente, é o mesmo número de átomos de cada um deles no produto. E dupla troca. Substância composta mais composta, formando outra composta mais outra composta, dupla troca. Substância simples mais composta, formando outra simples mais outra composta, simples troca. A diferença entre as duas últimas que a gente viu. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Em relação às classificações, síntese ou adição, deslocamento, simples troca, né, ou deslocamento, dupla troca, decomposição ou análise. Dúvidas? Beleza. Então, agora a gente vai fazer, então, balanceamento. A gente já começou a ver. O balanceamento é ver se está seguindo ou não a lei de Lavoisier. O mesmo número de átomos no reagente tem que ser o mesmo número de átomos de cada um deles no produto. Ok?
Geralmente, no balanceamento, a gente usa os menores números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Números inteiros. Exceto em alguns casos específicos, pode utilizar frações. Por exemplo, meio de Cl2, 3/4 de O2, em especial em gases. Você pode, muitas das vezes, utilizar a fração, né? Meio, 3/4, que é 0,75, 1,5. Pode utilizar aí frações. Mas, geralmente, a gente tenta buscar ter um menor número inteiro. E a gente segue o que a gente chama regra do macho. Beleza? O que significa a regra do macho? Eu começo pelo M, pelos metais. Então, quem eu começo no meu balanceamento? M, metais. Depois eu vou para o A, os ametais. Depois eu vou para o C, que é o carbono. Depois eu vou para o hidrogênio. E depois eu vou para o oxigênio. Então, no método de tentativas, a regra mais fácil da gente começar a fazer o balanceamento por tentativas, igualar reagentes com produtos, nós vamos aplicar a regra do macho. M de metais, eu começo por eles, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio, para depois o oxigênio. Alguém coloca aí para mim a regra do macho no chat. Então vamos lá. Vamos fazer o balanceamento aqui, ó. Essa primeira equação. Tentem fazer, fazendo favor. Primeiro passo. Verifica se ela segue a regra de Lavoisier. Se ela não segue a lei de Lavoisier, tem que fazer o balanceamento. E nós vamos seguir a regra do macho. Eu começo primeiro pelos metais, depois eu vou para o A, que são os ametais, depois que eu vou para o C, que é o carbono, depois que eu vou para o H, que é o hidrogênio, e depois que eu vou para o O, que é o oxigênio. Tem um metal nessa minha equação? Não. Não tenho aqui, ó, nem metal alcalino, nem metal alcalino terroso, nem metal de transição. Beleza. Quem é o ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Ninguém deles. Mas eu tenho agora o próximo, que é o carbono. Então, eu vou começar agora pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho? 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2 carbonos do lado de cá. E do outro lado eu tenho 1 vezes 1, 1 carbono. Quer dizer que não está balanceado. Não está seguindo a regra de Lavoisier. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicar aqui por 2. Eu não estou conseguindo pegar aqui. Achei a minha caneta. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2.
Agora ficou 1 vezes 2, 2 carbonos. 2 vezes 1, 2 carbonos. Então, balanceei o carbono. Depois do carbono, eu vou para o hidrogênio, na regra do macho. Então, eu tenho do lado de cá 1 vezes 4, 4 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Então, não está balanceado. Se do outro lado tem 4, para do lado de cá eu ter 4, eu também vou ter que multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu balanceei o hidrogênio. Até aqui, dúvidas? Viram que eu pensei primeiro se tinha metal? Não tinha. Se tinha ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não tinha. E comecei com o carbono que tinha. Fiz o carbono. 1 vezes 2, 2 carbonos. Do outro lado eu tinha 1. Por isso eu multipliquei por 2. Terminei o carbono, eu fui para o hidrogênio. 1 vezes 4, 4 hidrogênio. Eu tinha 1 vezes 2, 2. Quer dizer, para eu ter 4, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Balanceei. Até aqui, dúvidas? Me sinalizem pelo chat ou pelo microfone. Dúvidas? Beleza. Vamos ver se o oxigênio agora está balanceado. 1 vezes 2, 2 oxigênios do lado de cá. Do outro lado eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2. Então, se daqui eu tenho 6, daqui eu tenho 2, aqui por 3. Eu tenho que multiplicar cadê a caneta? Eu multiplico aqui por 3. Agora eu balanceei todo mundo. Então, agora todo mundo está seguindo a lei de Lavoisier. Show de bola ou não? Em alguns concursos vestibulares, Enem, eles gostam muito de pedir qual que é a soma dos coeficientes. Então, seria 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, por exemplo. Só de detalhe mesmo, se vocês forem fazer o Enem ou algum vestibular. Tentem agora vocês. Se aí vai dar A, B, C ou D. Balanceamento da primeira, o balanceamento da segunda e o balanceamento da terceira. Como são 3, um tempinho a mais aí para vocês. Quem já fez a primeira? Coloque aí quanto deu o balanceamento da primeira. .
Metais, alumínio. Então, comece pelo alumínio, na primeira. Ametais, cloro. Começa com o cloro. Depois do alumínio, o ametal é o cloro. Diferente de carbono, oxigênio e hidrogênio. Depois não tem carbono, vai em hidrogênio e depois o oxigênio. Ó, a Isa já colocou aí da primeira, ó, 1, 6, 2 e 3. Alumínio. 1 vezes 2, 2. Do outro lado, eu só tenho 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Tenho que multiplicar aqui por 2. 2 feio. Balanceei o metal. Agora eu vou para o ametal diferente do oxigênio, carbono e hidrogênio. É o Cl. 2 vezes 3, 6 de produto. 1 vezes 1, 1 cloro de reagente. Então, para eu balancear, eu tenho que multiplicar por 6. Beleza. Não tem carbono. Eu vou, então, para o oxigênio. Deixa eu só... A L2O3. 1 vezes 3, 3 oxigênio. E do outro lado, eu só tenho 1 vezes 1, 1. Quer dizer que eu tenho que multiplicar por 3. Vamos ver agora, perdão, eu tinha que ter visto primeiro o hidrogênio, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Bateu. A Isa no 2, ó. Bateu como o da Isa. O 2 deu 1, 2, 1, 1. E o 3 deu 1, 2, 1, 2, 1. Beleza, pessoal? Até aqui? Vamos fazer o 2. Quem é o metal aqui? O sódio. Do lado de cá, 1 sódio. Do lado de cá, 2. Quer dizer que eu tenho que multiplicar aqui por 2. Quem é o ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Enxofre. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o enxofre está balanceado. Carbono, não tem. Então, hidrogênio. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Então, o hidrogênio balanceado. Vou, então, para o oxigênio. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então, 2 mais 2, 4 oxigênio. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. Então, balanceou. Então, é 1, 2, 1, 1. Show de bola. O próximo. Quem é um metal diferente, né? Quem é um metal? Bário. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Balanceado bário. Quem é o ametal diferente, né, do
dos outros. Essa daqui pode ser que não dê por tentativa, que ela está com cara de oxirredução. Então, vamos tentar na tentativa. Se não conseguir, nós vamos ver ela na próxima aula. Se ela for de oxirredução. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Pare, está balanceado. Nitrogênio. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 nitrogênios. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Não tenho carbono. Vou agora, então, para o hidrogênio. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Hidrogênio balanceado. Vou agora para o oxigênio. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. 1 vezes 3, 3. Vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 6 mais 2, 8. Com mais 2, 10. Balanceou. Então, é 1, 2, 1, 1, 1. Show de bola? Então, qual é a melhor alternativa? 1. Qual é a melhor alternativa? A, B, C, D ou D? 1, 6, 2, 3. 1, 6, 2, 3. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1. É a alternativa E. Almirantes, entendeu a sua outra, a A que você colocou aí, por que não deu? E me parece que as suas 3 também. Entendeu? Dúvidas, pessoal, até aqui? Beleza. Só um minutinho aqui. Só um momento. Estou tentando projetar aqui um outro material. E vocês estão de parabéns. Fizeram todos os exercícios bem bacana, bem legal.
E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu agradeço muito aos incentivos que foram me dados para a montagem desse canal e os amigos que já estão participando. Bom, a aula de hoje eu vou trabalhar sobre balanceamento químico, uma etapa fundamental para o cálculo estequiométrico. Bom, vamos lá ver o vídeo? Mas não esqueça. E aí, pessoal, vamos estudar hoje sobre balanceamento de reações químicas? Vamos lá! Hoje a gente vai estudar um método macho. Como assim método macho? É um método por tentativas onde o M significa metal, o A metal, C de carbono, H de hidrogênio ou O de oxigênio. Então, por isso, método macho. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma equação onde fósforo reage com oxigênio e forma P2O3, tá? Óxido de fósforo. Então, como que eu faço o balanceamento? Eu tenho metal ainda nessa sequência? Não. Eu tenho a metal? Tenho. O fósforo. Tem 4 aqui nos reagentes, tem 2 no produto. O que é o balanceamento? O número de átomos que eu tenho que ter antes da reação tem que ser igual ao número de átomos que tem que ter depois. Aqui, se eu tenho 4, eu teria que ter 4 no produto. Então, como que eu faço para ter 4 no produto? Eu multiplico por 2 essa molécula. Então, agora eu tenho 2 vezes essa molécula, então cada molécula tem 2 fósforos, 2 vezes 2 são 4 fósforos. Opa, então já está quase certo. Isso mesmo. 2 vezes 3 tem 6 oxigênios no produto. Pessoal, só um minutinho, por gentileza.
Pessoal, deu uma travada aqui, eu caí, mas dúvidas em relação à classificação das reações, em relação a aplicar a regra do macho para a gente poder fazer o balanceamento por tentativas? Dúvidas? Me sinalizem aí pelo chat se dúvidas. Legal, que bom, pessoal, que bom. E vocês estão de parabéns. Fizeram todos os exercícios, participaram, né? Tiraram aí dúvidas, e isso aí foi a parte melhor da nossa aula, né? Quando eu brincava de falar sério aqui, que vocês estavam no silêncio fazendo os exercícios, vocês realmente estavam fazendo e trazendo aí as resoluções, as discussões. Espero que aquelas interrogações tenham virado ponto final ou exclamação, né? Que eram de dúvidas, tenha aí os achos que tenham virado certezas. Certo ou errado? Beleza. Então a gente fica por aqui, pessoal. Grande abraço, bons estudos, bom final de semana aí a tempo, fazendo os trabalhos, estudando para as provas, lendo a trilha, pode rever a aula, né? E qualquer dúvida, acione a Lívia, né, na tutoria, qualquer coisa a Lívia me aciona para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, professor Wilson. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Obrigado.